Será que os cartórios de Schroeder tiveram algum movimento para o crescimento da população? O crescimento da cidade? O poder que vocês têm em melhorar as cidades onde vocês atuam é muito grande. E tabelionato pode ser feito serviço em qualquer lugar, certo ou não? Exatamente. O tabelionato é de confiança da parte. Registro de imóveis é específico, não tem. Registro civil tem as suas peculiaridades, mas também é direcionado. Tabelionato de notas é confiança, é a prestatividade do serviço. E a meta ela era até dezembro de escrituras com valor por mês. A gente aumentou em 10% e ontem foi o 4º mês que a gente bateu escrituras por mês, com valor. Muito bom! Uma das coisas que eu sempre tive comigo, eu não faço um ato por fazer. O meu ato tem que ter uma finalidade. Ele tem que ter um fim, seja registro de imóveis, sejam títulos e documentos, seja para a pessoa guardar consigo. E ele me disse assim, ó, eu sou um registrador. Eu digo, como assim um registrador? Se o teu cartório é uma escrivaninha de paz, não tem registro de imóveis lá. E o que tu me respondeu, Sérgio? Eu disse que simplesmente as minhas escrituras são registradas, não são escrituras para serem feitas. Olha a diferença. Não é? Uma salva de palmas para o Sérgio. Então agora, eu gostaria de chamar uma pessoa que é muito especial, que tem muita potência na sua entrega, que mora numa cidade pequena e faz um processo de transformação gigante, tem uma quantidade de minutas maravilhosas, de escrituras maravilhosas, e essa pessoa vai compartilhar conosco como ele faz esses milagres que ele faz numa cidade pequenininha, Santa Catarina. Então, eu gostaria de chamar meu amigo Sérgio Jacob. Obrigada, querida. Por favor. Bom dia. Bom dia. Esse Agora é o Sérgio. Qual a tua cidade? Quantos habitantes tu tem? Qual o nome do teu cartório? Meu nome é Sérgio Paulo Jacob. Tive uma trajetória muito boa até passar no concurso público, primeiro em Santa Catarina, que foi começou no ano de 2000 e acabou no ano de 2004. Assumi a escrivania de paz no município de Schroeder, fica na comarca de Guaramirim. Desde então, sou titular de lá. E agora, quarta-feira, também entrei na interinidade do ofício de registro civil das pessoas naturais da sede. Então, estou acumulando agora 2. Mas, assim, o que me trouxe para o extrajudicial foi aquela história. Eu tenho que fazer alguma coisa em prol da sociedade. E isso que me voltou. E eu trabalhava no Tribunal de Justiça na época. Até o Dr. Rafael, trabalhamos juntos lá no tribunal na época. Ele com o desembargador Solon e eu com o desembargador João Martins. E, não, magistratura, Dr. Rafael seguiu a magistratura, está chique hoje, poderoso, nossa. E eu disse assim, mas tem alguma coisa que eu posso fazer em prol do social. E o que eu vou fazer? Vou para uma cidade menor, vou fazer o concurso para cartórios. Trabalhei na corregedoria, sabia como funcionava, e a minha forma de explicar parece que funcionava. Eu disse assim, tá aí, gosto de dar aula? Gosto, vou para lá, vou para o interior. E aí tudo começou lá, quando eu assumi no dia 16 de novembro de 2004, lá em Schroeder. Quantos habitantes tem lá? Hoje nós estamos perto de 23, 22 e alguma coisa, perto de 23 mil habitantes. Quando eu cheguei... Isso, já ia te perguntar isso. Schroeder tinha 4.823 habitantes na época. Será que os cartórios de Schroeder tiveram algum movimento para o crescimento da população? O crescimento da cidade? O poder que vocês têm em melhorar as cidades onde vocês atuam é muito grande. E o Sérgio trazendo essa história, o Sérgio não era meu cliente antes, ele é movimento interno dele, ele ama fazer isso. Mas por isso que ele está nesse nosso grupo, né? Porque a gente agrega valor, faz trocas, tem pessoas que sabem mais, sabem menos, ou têm experiências diferentes que podem compartilhar e trocar para o ganho de todos. Mas esse aumento da população tem mecanismos do trabalho dos cartórios de lá. E tabelionato pode ser feito serviço em qualquer lugar, certo ou não? Exatamente. O tabelionato é de confiança da parte. Registro de imóveis é específico, não tem. Registro civil tem as suas peculiaridades, mas também é direcionado. Tabelionato de notas é confiança,
é a prestatividade do serviço. E quando um tabelionato faz um movimento para a ação, um movimento para fora, Sérgio, como tu fizeste, ajuda ou não o registro de imóveis a prosperar também? Eu sempre disse que, e falo, e me desculpe meus colegas, porque são todos colegas, que um dia ainda eu chego lá, mas eu estou aprendendo a falar russo agora. Você sabe da historinha do russo? Nós temos que entender como o registro de imóveis funciona. E você entendendo como o registro de imóveis funciona, é diferente de como o tabelionato funciona. Mas o tabelionato está lá o tempo todo, resolvendo aquilo que o cliente pede. Por que comumente no Sul, o tabelionato de notas é chamado de cartório do povo? Tudo que você tem está lá dentro. Você precisa de alguma coisa, reconhece firma, autentica documento, tem que fazer uma escritura, seja qual a modalidade que for, está lá. É conhecido como cartório do povo. E você tem que transformar isso juridicamente e ir dar vazão para um títulos e documentos, para um registro de imóveis. Então, por isso que eu digo, eu estou aprendendo a falar a língua, estou aprendendo a transformar isso para que seja registrado. Porque uma das coisas que eu sempre tive comigo, eu não faço um ato por fazer, o meu ato tem que ter uma finalidade, ele tem que ter um fim, seja registro de imóveis, sejam títulos e documentos, seja para a pessoa guardar consigo. Quando eu conheci o Sérgio, que foi no congresso passado, logo na sequência ele entrou para o Extra Mind, a gente começou a ter as nossas mentorias, nossas conversas mais próximas, e ele me disse assim, eu sou um registrador. Eu digo, como assim um registrador? Se o teu cartório é uma escrivaninha de paz, não tem registro de imóveis lá. E o que tu me respondeu, Sérgio? Eu disse que simplesmente as minhas escrituras são registradas, não são escrituras para serem feitas. Olha a diferença. Não é? Uma salva de palmas para o Sérgio. Olha só, o serviço que ele faz tem que dar registro. É a forma de pensar, é a forma de agir. Não é só um trabalho por um trabalho, um dia de salário por um dia de trabalho, uma taxa de emolumentos por um serviço feito. Não, ele quer que dê registro. Ele quer que aquela escritura que ele execute dê registro. Então, ele pesquisa nos outros cartórios de registro de imóveis qual a forma para dar registro, não é? Em função do entendimento jurídico de cada titular, existe uma diferenciação, né, Sérgio? Com toda certeza. E nós fizemos escrituras, por incrível que pareça, Xereda era uma cidade pequena, 22 mil habitantes, não é sede de comarca, mas nós temos um fluxo muito bom de clientes. E todos os nossos clientes procuram lá. Nós não somos aquela história do tabelião que bota livro debaixo do braço e sai por aí. Mas sim, nós temos os nossos clientes que comparecem, que vão na serventia, que fazem questão de ir lá, nem quer fazer, oi, seu Jacobi, estou aqui, está tudo certo. E aí nós buscamos, como é que funciona o meu registro da sede? O meu, pensa desta forma. Como é que funciona da comarca vizinha? Da outra comarca. Às vezes, tenho que lavrar escrituras que sejam até distantes. Como é que é o entendimento? Pega o telefone, liga, como é que eu colego o entendimento de lá? Se é alguma coisa que seja mais específica, e normalmente são escrituras mais trabalhosas. Você liga, vê qual que é o entendimento, como é que você trabalha. Porque, às vezes, a mudança, uma vírgula que você coloca lá, faz o teu registro acontecer. E se você não tiver esta proximidade com o registro, as coisas começam a emperrar. Antigamente, nós tínhamos um dispositivo legal que dizia que eu tinha que encaminhar em até 20 dias as minhas escrituras para o registro de imóveis. E depois disso ocorreu uma modificação no nosso Código de Divisão, de organização judiciária. Aí as partes hoje são as que levam para o registro de imóveis, mas saiu do traslado, já vai com o bilhetinho em cima, registro de imóveis tal, e a gente tem certeza que aquilo vai e não vai voltar. E se ocorrer, porque nós somos falíveis, tem um errinho que ocorreu numa digitação do RG, agora Santa Catarina RG e CPF é o mesmo, então já facilitou bastante o nosso circuito. Obrigada, doutor. E tem algumas coisas que você já minimiza e deixa certo. Esse é o entendimento, já vai por aqui. Na minha sede tem um entendimento em divisão amigável. As outras duas comarcas do lado é outro entendimento. Então, tu tem que saber para onde você manda. O entendimento de um registrador não é o do outro. Exatamente. E os dois estão certos.
O que importa é o ato e que a parte conseguiu. É a forma com que eu escrevo. Então, eu tenho que entender como eu escrevo para que o registro entenda. Então, essa forma de conhecer, por isso que eu digo, eu estou aprendendo russo. Para um lado, para o outro, eu tenho que aprender. E eu tenho que atender o cliente que me procura. O cliente que procura, ele pede uma solução. Ele não pede simplesmente para você fazer um ato. Ele vem para que você te escutar. O que eu posso fazer de melhor? E aí eu tenho que dar a minha contrapartida. O que eu posso fazer de melhor para aquele cliente que se deslocou, que veio até ali? Sérgio, ontem nós tivemos a palestra com a doutora Marfisa e ela tinha metas para bater. Bateu, doutora? Faltou 2. Sérgio, vocês trabalham lá com metas também. Como é que foi lá o resultado de ontem? Opa! Quem? Levanta aí, por gentileza. A equipe lá do doutor Sérgio, ó. Bateram a meta? Ah, muito bom! Olha o orgulho da equipe, Tem batendo o doutor meta. Guilherme e o doutor Marcos, meus 2 escreventes. Champanhe. Hoje, depois, na aula. Doutora Marfisa, parabéns pela sua forma de otimizar as escrituras. Eu só disse assim, eu tenho que fazer um requerimento, porque ela está 4 anos lá e aplicou um método e botou nome. Eu venho trabalhando nesse método, que é exatamente, a Érica estava aqui ontem, é exatamente o que nós fizemos. Tá? Então, só que eu venho trabalhando isso há quase 20 anos, eu venho trabalhando nele. Então, eu tenho os direitos autorais lá antes. Tá? Mas é uma forma de pensar. Vocês devem de pensar, os colegas aqui devem de pensar que o tabelionato de notas, ele é uma empresa. E se a empresa, ela tem que ter, primeiro, respeito para com o cliente. O tapete vermelho a ser estendido é para o cliente que vem ali no tabelionato. E diferente do seu, que é só no digital, que marca lá, o meu comparece na serventia. Eles continuam vindo. Nem que é para ir lá e tomar um café. Ô, seu Jacob, estou aqui, está tudo certo. Então, mas a minha cidade, eu digo que eu fico na metrópole de Schroeder. Porque eu fico entre Joinville, uma cidade grande, todo mundo conhece Joinville, Jaraguá do Sul, outra potência, e Guaramirim, que é a nossa sede de comarca. Nós estamos no meio nessas 3. E não é interligado assim, mas todos comparecem ali. E é interessante porque ainda é importante você conversar. Falei com o tabelião, estive lá. Ou eles vêm, tem um negocinho assim e tal, troca 5 minutos de palavra, a pessoa sai contente dali. Então, você tem que ser acessível para com o seu cliente. Sérgio, Primeiro. como é que é o nome do colega lá, doutor Marcos e o Dr. Marcos e o Dr. Guilherme. doutor Guilherme? Por gentileza, alguém passa o microfone ali para o doutor Guilherme? Por gentileza, pode me dizer qual foi o número da beta batida ontem? Ainda não, segura. Não dá. Mafisa, quantos mil habitantes tem na sua cidade? 450 mil, na nossa tem 22. Você trabalha com valores, pela sua ideia de ontem, ou por números de escrituras? Então, a gente mudou no início do mês. E o meu cartório, ele fica na frente de um outro cartório de notas. Então, se você for cliente, você vai pegar o carro e pagar 10 minutos para reconhecer firma lá na sede nova, ou você vai atravessar a rua. Atravessa a rua. Então, a gente perdeu o balcão de firmas. A gente faturou, sei lá, 1/3 do que a gente faturava. E o balcão de firmas da gente não é mais tão relevante como antigamente, mas ele ainda tem uma substância. Então, embora a gente não tenha batido o valor, eu estou muito feliz, porque apesar da mudança, a gente conseguiu manter aí o nosso padrão de faturamento. E a gente fez 678. No mês. No mês. Isso. Isso era quase o que a gente faturava no semestre, quando eu cheguei. Muito bom. Chegou meu primeiro semestre. Meu primeiro semestre a gente fez 870, 890 mais ou menos. E a gente duplicou a quantidade de funcionários e mais do que quintuplicou o faturamento. Muito bom, excelente. Sérgio, agora fala aí. 4 notas. A tua população... Antes, eu gostaria de só fazer um pouquinho de retrocesso. Porque dentro do tabelionato de notas, nós não, como gerimos como uma empresa, você tem valorização do seu colaborador. Mas tem momentos que os colaboradores precisam alcançar alguns voos na vida deles. E é natural isso. E você vai perder colaboradores momentaneamente ou em definitivo. Eu tenho uma colaboradora que está conosco hoje,
mas ela chegou e disse assim, sou formada em RH. Eu preciso entender um pouquinho, eu preciso pôr em prática, eu preciso sentir aquilo que eu me formei. Eu disse, doutora, está tudo certo. Ela era uma das minhas escreventes na época. Ela disse, vou fazer uma experiência, mas me prometa que você não preenche a minha vaga. Vocês fariam isso? Aí é que está. Você precisa de pessoas para movimentar. Eu disse assim, doutora, vá lá, experimente, veja o que é. Se você não se acostumar, você tem as portas abertas para vir falar comigo. Está tudo certo. 45 dias foi o tempo que durou. E eu não pude contratá-la. Tive que esperar 90 dias. Ela voltou dizendo, eu quero trabalhar aqui dentro porque aqui nós... é certo, é assim que funciona e é assim que tem que ser. Esse é o meu perfil, é o meu modus operandi e é o nosso do cartório. É certo, vamos achar uma estratégia para que seja mais certo. Resolver o problema do nosso cliente e que tenha acesso aos registros. E esta busca faz com que você tenha os clientes, os teus colaboradores que sempre vão estar buscando solução. E não só fazendo ato. Sendo líderes, né, Sérgio? Os meus, eu posso dizer, hoje nós aumentamos para mais 2 escreventes, e naquela época, foi um momento que eu perdi 3 escreventes numa vez só. E aí, doutor Guilherme e doutor Marcos são os remanescentes, que permaneceram, e o doutor Marcos disse assim, doutor, pode deixar, confiro 130 por mês. É ou não é, doutor Marcos? Olha lá, ele chamou no peito e disse, eu confiro 130 por mês. Eu disse, ok, vamos embora. Logo na sequência, a doutora Patrícia já quis voltar com a gente. Nós promovemos um escrevente, porque todos os meus escreventes, todos, começam no balcão. Eles começam no balcão de atendimento, eles vão subindo, fazendo as procurações, os apostilamentos, vão subindo para o atendimento, até chegarem no setor de análise e digitação das escrituras. E eles são analistas de escritura, não são somente os digitadores. E nós temos isso fragmentado de quem recebe, quem faz análise, já tira tudo dentro do que precisa do digital, e nós também. Todos, primeiro foi uma briga, ninguém queria 2 telas. Eu disse, vamos trabalhar com 2 telas. Só ligavam uma. Eu ia lá, ligava a segunda tela. Hoje, todos trabalham com 2 telas. E nós temos todos os nossos atos também digitais rodados. O cliente traz certidões, nós escaneamos, colocamos nosso sistema, nós temos um sistema OneShare, coloca no PDF, todas elas certinhas, e depois nós devolvemos, o cliente assina a notinha que está recebendo esse documento de volta. Mas nós temos um sistema muito tranquilo para que tudo isso, ao final, se operacionalize, é de que o que um sabe, todos os escreventes sabem. As nossas reuniões são ditas, com clareza, não gostei disso, é daquilo, e as nossas contratações, primeiro, vêm todas pelos escreventes. Antigamente era eu fazia todas as contratações, entrevistas, nossa, passava 2, 3 dias só entrevistando todo mundo. Deixa eu perguntar para o pessoal aí, quem é que é a titular aí que faz entrevistas para contratação? Tem bastante gente na mesma situação, Sérgio. Mas vou dar a dica para vocês. Vocês não vão estar do lado dessas pessoas que são contratadas o tempo todo, mas os escreventes vão estar lá comandando e eles vão saber o que é melhor. Deixem passar o filtro deles, fique só o final para você, com o teu feeling, com a tua expertise. Vai lá, contrate ou não contrate. Veja se ela entra em sintonia com os teus objetivos. E aí sim você traz para dentro do seu grupo. Caso contrário, não traga. Mas deixe os teus escreventes contratar. E sempre são 2. E eles vão passar por todos os escreventes, pelos 6. Então vão 2 que fazem as entrevistas, passam pelos 4 e pelos 6. E ainda antes de vir comigo, ele vai passar uma vivência dentro do cartório. Assina o termo, não é funcionário, nada, e vai só acompanhar um dos nossos funcionários.
vai ficar de cola lá dentro 2, 3 horas, ou um período, tá? Só acompanhando dentro do cartório. E nós já tivemos experiências que chegou a dizer assim, não dá, isso não é para mim, eu achei que eu ia ficar sentado na cadeira lá, isso não é para mim. Então esse tipo de situação faz que você tenha o teu turnover. Isso, mais baixo. Minimize isso. Primeiro, quem vai estar comandando é que escolhe. E segundo, já veja se essa pessoa tem o perfil de estar lá dentro e ela vai aguentar o batidão. Porque eu sou o ancião lá do cartório. O Dr. Marcos é o velho lá dentro do cartório. O resto, pessoal que é agitada 220 por hora. Então você tem que estar dentro. Sérgio, e a pergunta que não quer calar? Calma, vamos chegar lá. Ai, tô nervosa já. Sim, a doutora Mavisa ficou 2 horas e pouco ontem e não falou os números, teve que trazer aqui agora. É que era estratégico. Ela vinha com a técnica e tu vinha com o resultado. Então nós começamos trabalhando isso e nós, o Marcos assim, chama no 120, chegamos, não baixamos, somos no 150, a turma disse assim, vamos aumentar os 20%, fomos lá, então vamos a 180, vamos a 200, vamos a 220 escrituras mês. Ontem era 19 horas e 22 minutos. Doutora Patrícia, era de tarde aqui, doutora, até mostrei para a doutora Fernanda, disse assim, como é que nós estamos? Ela disse assim, 203 registradas, mas 220 certas. Tudo bem, agradeci, vocês são demais, está tudo certo. 7 e 19h30, não era 19h30, 19h20 e pouco, ela passou a mensagem, meta batida e eles comemorando com a champanhe. É o comemorar. É aquilo, então, nós não estamos lá hoje, mas eles estão lá e eles bateram a meta. E estão comemorando lá dentro do cartório. Botaram as fotinhas com a champanhe e tudo mais depois do nosso expediente. Então, é aquela história, vibramos juntos com eles. 22 mil habitantes, nós temos um pool de clientes que vêm dos municípios vizinhos. Mas isso é reflexo de você estar lá, você ser prestativo, você ser resolutivo nos problemas do seu cliente. E isso faz com que você dê respaldo, minimize muitas das situações que cairiam no judiciário. Exato. Doutor Olha só. Teve lá, verificou, fez correição, inclusive na nossa serventia, e sabe a realidade que é no estado de Santa Catarina. E o extrajudicial em Santa Catarina, eu quero, os colegas aqui de Santa Catarina, nós somos ou não somos uma entidade e uma classe forte em Santa Catarina? E nós respondemos, nós estamos lá o tempo todo. E assim eu acho que deve ser no país inteiro. Tem que estar presente, tem que ser resolutivo. E aí sim você vai ter como quem são as entidades mais confiáveis do país. São os cartórios hoje, disparados. Antigamente era a Polícia Federal, né? Hoje não é mais. Isso pesquisas recentes, os cartórios são disparados. Então nós estamos na nossa meta sim e pé na tábua ainda para subir mais. E vou te dizer uma situação até, nós temos até já uma estratégia, porque você tem que conhecer o seu colaborador. Se você não conhece o seu colaborador, você não sabe até quando você pode ir. Mas tu querias fazer a pergunta ainda por Guilherme. Não, eu queria um número, tu agora já me deu. Não, mas olha só. Mas o Guilherme vai dizer como nós fizemos para chegar nesse número. Então me conta, Guilherme. Ele confia tanto no líder dele que ele dá o microfone, ó, num público de mais de 200 pessoas. Gostei. Oi, bom dia. Bom dia. Pode falar os números, doutor? À vontade. Então, tá bem. Nós somos, então, de Santa Catarina. Nós temos várias pequenas metas. A meta principal é de escritura com valor. Então, renúncia de usufruto, divórcio sem bens, união estável, isso não entra nessa conta, entra em outra meta. E a meta ela era até dezembro de 200 escrituras com valor por mês. A gente aumentou em 10% e ontem foi o 4º mês que a gente bateu 220 escrituras por mês, com valor. Muito bom! Excelente! E todos os outros setores também bateram, né? Procuração, reconhecimento, autenticação, apostila, todo mundo bateu meta, então estava todo mundo feliz ontem pela recompensa aí no pagamento.
Muito show! Obrigada, Guilherme. E deixa eu só aproveitar, né, que o doutor está aí, para não... Ontem, nas ideias aí de melhorias, né? Eu consegui o contato de uma massagista que ela faz massagem nos pés durante o expediente. Doutor, baratinho para todo mundo. Fica desde já aí a solicitação para o senhor. Nós vamos discutir na reunião de terça-feira, está em pauta já. Eu sou muito generoso com os meus colaboradores e eles pedem só os pés, a gente pode fazer o massagem. Opa! Olha aí, Guilherme. Alguém gravou, né? Por favor, alguém gravou. Eu preciso mandar pro grupo lá do WhatsApp do cartório. Mas olha só, eles só conseguem realizar esse resultado numa cidade de 22 mil habitantes, porque eles têm o compromisso de registrar as escrituras deles. Qual é o usuário que não quer o seu problema resolvido? Nós, cidadãos comuns, não entendemos nada de tabelionato, registro, só sabemos que temos que passar de um cartório para o outro para eles executarem as atividades. Não tem conhecimento jurídico, não sabe como resolver o problema. Agora, quando um tabelionato se compromete em registrar aquele documento, de uma forma ética, correta, né? Dentro da lei, óbvio, mas tem aquele compromisso de ajudar a resolver. Ser um registrador, ser um resolutivo, atrai público. Eu quero ir naquele cartório que resolve meus problemas. Mesmo eu mudando de cidade, mesmo eu fazendo negócio em outros lugares, eu quero onde resolve o meu problema, que é aqui em casa. Então, parabéns, Sérgio, viu, por essa decisão, e parabéns, doutor Guilherme, doutor Marcos, por esse resultado, porque só o comprometimento de líderes como vocês faz a diferença na operação do dia a dia. Só o doutor Sérgio sozinho não conseguiria esse resultado. Tem que executar. Aplausos. E depois eu quero que tu deixe uma mensagem para eles de como esse movimento de grupo ajuda no resultado da tua posição, do teu jeito de agir, do teu jeito de lidar. Quanto tu está ajudando as pessoas do nosso grupo e quanto elas te ajudam. Eu preciso de alguém que vá pensar mais próximo de mim no estratégico. Porque você chega um momento que sozinho eu estou olhando para daqui 3, 4 anos o meu estratégico. O doutor Mafis deve estar fazendo isso também, e todos os que têm um ponto de vista estratégico estão fazendo isso. Só que você tem que ter a conexão com o teu pessoal aqui. Com a conexão aqui, você vai ter que ter mais alguém que te dá um suporte nessa ligação toda. E eu disse, doutor Guilherme, tu tem que pensar aqui junto comigo. Doutor Marcos segura toda a parte de base, por quê? Doutor Marcos confere tudo o que tem, é o nosso conforme. Né? Nosso estável conforme. Então ele confere tudo absolutamente. A confiança que eu tenho nele, é o meu colaborador mais antigo. Então, que ele está conferido, o doutor pode assinar, porque ele sabe exatamente como eu penso. E nós temos as nossas reuniões quase que semanais. E isso com todos os escreventes. O que um escrevente sabe, os 6 sabem. Não é aquela história de somente um sabe. Os 6 estão sabendo. E isso faz com que o grupo inteiro, se um disse, é como se todos disseram. E o cartório só aumenta. Nós estamos já de novo em fase de contratação de mais colaboradores. Então vamos trabalhando com essa mão de obra. E trazendo alguém para mais perto do estratégico, você abriu espaço para mais 2 colaboradores, que foram 2 novas escreventes que nós subimos. Então sempre vai tendo, você vai trazendo de uma forma contínua. A sua pirâmide ela vai aumentando desde a base até no teu estratégico. E isso é um ponto de vista que não pode deixar de ser levado em consideração por todos os titulares dos cartórios. Porque se vocês não olharem para frente, vai ter um colega do lado que vai passar por cima de vocês na cidade de vocês e vocês nem estão se apercebendo. Isso acontece. No tocante a isso, foi uma das grandes insights que deu nas nossas conversas. E eu sou muito falante, né? Quando começo, solto o microfone e vai, nós vamos ficar 2 horas. Eu estourei o tempo aqui um monte, acho que 10 minutos aqui, mas vamos passando um pouquinho das experiências de vida, que isso é importante de quem não viveu. Eu já tenho 20 anos, né, dentro da classe. E a vivência que tive antes também. Então faz com que você olhe com olhos diferentes, fazendo que as coisas aconteçam.
E eu não gosto de segurar. A doutora Érica esteve lá conversando, vendo tudo como é que as coisas funcionam dentro da serventia. Posso dizer uma coisa para vocês. Os meus colaboradores, os meus escreventes, eles têm um valor fixo. Eles trabalham pela meta de todos. Tá? E a meta de todos faz com que todos os outros colaboradores aumentem o seu faturamento. E se tiver algum dos pontos que está falhando, é medido semanalmente isso. Eles entram em cena e vão lá e cobrem para que aquele grupo não falhe. Então, vocês têm que ter pessoas de confiança que dizem assim, ó, está falhando ali, vamos lá, já vamos cobrir para que não baixe o ritmo, porque quem está lá fora é o nosso cliente. E ele não pode ser desapontado. Então, sempre dê a credibilidade para o seu colaborador, porque ele vai suportar tudo que precisar, é referência ao teu público lá fora. Muito obrigada, Sérgio. Que lindeza, né? Uma salva de palmas. Você deseja levar seu serviço ao próximo nível? Quer compartilhar experiências e aprender com outros profissionais da sua área? Apresentamos o ExtraMind, um grupo exclusivo onde a colaboração e a inovação se encontram. Nosso grupo se reúne online regularmente, criando um espaço onde ideias são trocadas e soluções são descobertas. E 2 vezes por ano, nos encontramos presencialmente. É um grupo que fala a mesma língua, que busca os mesmos objetivos e possuem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, as mesmas dúvidas. Você vai ter uma produtividade melhor, você vai ter uma resolutividade dos seus problemas na serventia de uma forma mais eficiente. Você vai ter economia de tempo, você vai avaliar como é que está a tua atividade, como é que está o teu desempenho e sim, vai pegar como é que os colegas fazem e vai somar em cima dessas atividades. O que eu vejo, às vezes, no colega que entrou um pouquinho depois de mim no ExtraMind, eu me vejo naquela pessoa, vejo como é possível evoluir, como é possível sair de situações que você acha que não tem saída. Quem olha de fora vê muito mais tranquilamente a situação. E a gente, como um grupo, consegue aconselhar o colega, olha, eu já estive nessa situação, eu fiz tal coisa, implementei tal mudança, eu já passei por isso. É interessante como a gente consegue colaborar com os colegas para que eles não sintam a dor que a gente já sentiu. Esses eventos são a oportunidade perfeita para fortalecer conexões e discutir estratégias inovadoras cara a cara. Se você quer se juntar a um grupo de líderes que estão moldando o futuro dos cartórios, o ExtraMind é o lugar certo para você. Faça parte deste movimento de transformação e excelência. Juntos, somos mais fortes.